Javier, para as pessoas que deram um play nesse nosso bate-papo, por que elas devem assistir esse vídeo até o final? Fabiano, acredito que nossa experiência trabalhando com grandes empresas, muitos profissionais de carreira, experiência no mundo da manutenção, é uma vida complicada, demandante, exigente, ainda muitas vezes mais que simplesmente gestar a operação, porque em geral a operação caminha, pero aqui manutenção você é o responsável do disponibilidade dos equipamentos, rendimentos dos equipamentos. E quando algo quebra, cara, todo mundo olha para o mecânico e diz, e quando está pronto? Quando você me vai devolver? Ninguém quer que pare. Então, acredito se nós temos valor que entregar com um jeito diferente de organizar, como planejamos, pensamos essas paradas que tem que acontecer porque o equipamento de um momento que não dá mais, como nós que temos que fazer nossas check-ups regulares, mientras mais tempo transcurre em nossa vida, mais frequente tem que ser, pero mientras melhor estamos, melhor ainda também nosso rendimento. Então, acredito que para as pessoas interessadas, a ideia é aprender todo isso, pero desde uma visão diferente de teoria e restrições. Aí, como é que isso é teoria e restrições? Bueno, vamos a falar. Excelente. Em um dos nossos vídeos, você trouxe ali os principais pontos da teoria das restrições que o Dr. Goldratt nos trouxe no best-seller e no long-seller A Meta, em relação aos seus fundamentos. Nesses nossos próximos 3 bate-papos, nós vamos falar sobre o que mudar, para o que mudar e como causar a mudança no planejamento e na gestão de paradas. Correto. Então, vamos ao que viemos, mas antes disso, quem ainda não assistiu esse vídeo que eu acabei de me referir, quem és tu? A ver, para não repetir demais, puesto que já fiz uma introdução talvez mais pessoal que profissional, acredito que a primeira descrição é tem uma responsabilidade dentro da companhia. Fui invitado por o Dr. Goldratt a gestar, a gerir a organização e, obviamente, a responder para o crescimento dela e expansão do conhecimento de teorias e restrições. E, como tal, você tem que fazer três coisas. A primeira é, obviamente, desenvolver um negócio, ¿sí? Conseguir empresas, persuadir de que nós temos valor que agregar, gerar negócio, projetos. A segunda, você tem que conquistar pessoas também profissionais capazes de incorporar-se à nossa companhia para complementar o trabalho que tem que ser feito desde nosso trabalho e o nosso gosto de consultoria, ¿sí? Se não é mentoria e de preparação e transformação das empresas. Pero o terceiro é que tem que continuar desenvolvendo o conhecimento. E posso dizer que tenho uma oportunidade fantástica de contribuir ao desenvolvimento de ferramentas de raciocínio e a partir de aí aplicá-las em todos os distintos ambientes e sectores. E também estamos expandindo a implementação dos princípios, ferramentas, teoria e restrições no mundo da manutenção de há uns anos para cá, seguindo o liderazgo inicial do nosso time da Norte América, que tem uma experiência fantástica no mundo aeronáutico. Excelente. Para quem eu estou tendo também a oportunidade de conhecer agora, nesse nosso bate-papo entre o Javier e eu, o meu primeiro contato com a teoria das restrições foi há 32 anos atrás. Este ano faz 20 anos que eu trabalho com a teoria das restrições e dentro desse ambiente de manutenção, que é o objetivo do nosso foco aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em segmentos bastante distintos, em companhias do segmento de óleo e gás, petroquímico, papel e celulose, mineração, indústrias químicas, enfim. E para mim, realmente, o mais importante ao longo dessa jornada é que eu tive a oportunidade de realmente fazer grandes amigos aqui. Dentre eles, tenho um orgulho imenso de falar que um deles é o Javier. E atualmente eu estou como Engagement Director da Goldratt Consulting. Javier, vamos ao que viemos, então. Vamos a lá. Primeira pergunta. Sim, senhor. Meu caro. Não me quebrem no exame. Jamais. Quando nós olhamos o ambiente de manutenção, especificamente nas paradas,
Sejam paradas de 5 dias, sejam paradas que a gente já participou aí de alguns meses, literalmente. O que mudar? Se estamos falando de o que mudar, estamos falando de a visão estratégica, certo? E neste caso, a visão estratégica desta parte do negócio é que vamos a fazer um projeto. Algo que não ha acontecido ainda, a pesar de que temos que fazer com regularidade, tem suficiente incerteza, certo? Y aquello que va a ser feito, a pesar de que se repite, porque estamos interviniendo, voy a decir así, un mismo paciente, ¿cierto? A planta é a mesma, os processos são os mesmos, maquinárias, tubulação, conexões, alimentação de energia, etc. Pero a vida transcurre e é um paciente que tem um ano a mais de vida, 2 anos a mais, e nós vamos a fazer essa intervenção do médico que intervém em cirurgia, para reparar, a componer, ou inclusive pode ser como um coach, um treino deportivo que simplesmente vamos a fazer uma coisa diferente, uma técnica distinta para produzir melhor ainda. Porque também quando você tem mudanças de CAPEX, pues manutenção é um recurso fantástico hacer lá quando você vai a expandir uma planta ou vai fazer uma troca de tecnologia. Por supuesto que engenharia, operação e manutenção têm que trabalhar juntos lá. Pero este é um evento. Como evento es un proyecto. Como siendo un proyecto es algo que você tem que planejar y executar. De entre planejamento y execución, cuando você executa, você se supone que tem que controlar a execução, porque o planejamento não é outra coisa, sino modelar como você quer que aconteçam as coisas na execução, certo? E por que planejamos? Precisamente porque temos uma quantidade de dores, de consequências e elementos que existem na realidade de como essas paradas são feitas hoje, que não são del todo legal, não são del todo boas. Quando você vai e faz, tem alguma coisa que dá ruim, a lista pareciera ser quase interminável. Quais são algumas coisas que acontecem? Sobretudo, a mais importante de todas, se o projeto da parada não conclui quando era esperado, o que acontece? Você empieza a perder capacidade produtiva do ativo. E isso dói. Por que dói? Por que dói? Essa é a minha pergunta para você. Não é porque você acaba tendo uma menor capacidade de produção, com isso você não atende a demanda do mercado. Isso por uma. E depois, quanto custa não produzir ou entregar? Fazíamos um cálculo simples, assim, utilizando... Literalmente ontem. Fazendo uns exemplos só para verificar nossa intuição. O sea, cuando él decía, si você está preocupado por el costo de una pesa o de una parte do equipamento, ¿sí? Piense cuánto está dejando de producir. Estamos hablando de millones de reais, millones de dólares por dia. Tá? Então, uma intervenção de manutenção de um complexo industrial, de uma planta grande, também custa muito dinheiro. Pero normalmente, se você faz bem e entrega dentro da janela suficiente tempo, e entrega o tempo com segurança. Com segurança. E entrega, obviamente, ao nível de capacidade produtiva disponível máximo, você está resolvendo o problema para aquilo que a planta foi detenida, parada, certo? Sim. Então, quais são os problemas? Retraso, sim ou não? Sim. Todo mundo se queixa de a parada do ano passado foi uma bagunça, foi uma porcaria. ¿Por quê? Porque habíamos pensado que íamos a terminar em 3 meses e foram 4 e 5 e não hemos terminado tudo. Pero você quer terminar, então o que tem que fazer? Não temos mais tempo. Então você assume o trade-off, certo? A solução a médias de que vamos a entregar no prazo, pero tenho que encurtar o escopo. Ou fazer que a capacidade que eu estou entregando não é 100% disponível, sino um rendimento de 80, 75, donde deveria estar a planta. Portanto, castiga a produtividade diária. Isso entre outras coisas. Depois, quando você fala de planejamento, empezamos a planejar tarde, as especificações não estão completas, não temos ideia que temos que comprar. Estou exagerando, pero va por aí. O orçamento não é suficiente, ou precisamos mais recursos, a janela é muito curta, entregamos tarde, os insumos não estão quando se precisam,
o clima, certo? Se estamos falando de que estamos em campo aberto, então a chuva detém tudo. Questões relacionadas a A sindicato sindic... e Ah, etc. e empieza, suma e suma e suma. E quando você fala, normalmente, o que acontece? Então, podemos derivar isso ao ambiente de multiprojetos ou projetos. E o que acontece? A primeira coisa é que pareciera que com cada parada que fazemos e como la planejamos, não hubiéramos tenido tempo suficiente para atender as contingências de aquilo que não consideramos que iba a acontecer. E por outro lado, não quero fazer mudanças na execução para cobrir essas contingências, ¿sí? ¿Por quê? Cara, porque a operação está aí com o relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No final da linha, o que a gente quer é produto. Estamos aqui para produzir, Produto. não estamos aqui para parar a planta. Então, o que acontece? Qual é a peça fundamental que castiga a manutenção? É que está em um conflito operativo real, fundamental, por natureza. ¿Por quê? Porque para intervenir você tem que parar a produção. E produção que quer? Que você não pare. É decir, você é um mal necessário. Por lo menos esa es la lógica de cómo nos comportamos. Quiere decir que no hemos desafiado nuestras políticas y entendimiento de cuál es la contribución de manutención. Entonces, si nos viramos nuestra lógica y manutención vira comportamentalmente, estratégicamente dentro da empresa como um partner estratégico da operação, você tem o conflito. E quando você fala, você traz a palavra comportamentalmente, eu quero checar meu entendimento. Sim. Eu poderia dizer o seguinte, na prática, ou seja, de que desde do corporativo até o diretor da unidade, passando pelo nível gerencial, até o mão na ferramenta, que de fato as ações mostrem de que realmente a manutenção não é custo, de que realmente a manutenção tem um posicionamento estratégico dentro do negócio. Correctamente. Y eso pasa por entender nuevamente las premisas, porque si você olha, estamos diciendo que si manutenção não faz o trabalho que tem que fazer, sí, eu estou falando de uma planta produtiva, e tem um exemplo que tem mais parecido ao fluxo, sí, que a parada de manutenção, pero, por exemplo, uma fábrica que nunca fez uma manutenção completa dentro de uma das máquinas, não assim que máquina para não entregar a víctima de su forma de pensar. Pero digamos que la máquina principal tenía una serie de deficiencias y hoy estaba funcionando a 50% de capacidad nominal. Ao máximo, todos los días, programada 24/7. Sim. Pero a 50% a capacidad nominal dela. Tá? Por quê? Não, porque a máquina não pode parar. Não tem tempo para não produzir. E vende mais, e vamos. Tá? Então chega um momento que o risco é muito grande. Uma empresa familiar, falamos com a empresa, não, tá, tem que fazer, fazemos um plano, mas fica tranquilo, vamos a fazer manutenção só uma parada grande para fazer a correção mais importante da peça, o coração da equipamento. Vamos a trocar em uma semana quando vocês estão de férias, planejamos, compramos tudo, tá. Listo. Não fizemos. O equipe de manutenção faz com todo o planejamento para trocar e entregar no tempo. Listo. A máquina agora já não é 50%. Agora está a 65%, 70% da capacidade nominal. O que significa isso? Mesma despesa, mesmo tempo, você agora tem quanto mais de capacidade. Se antes era 50% e agora está indo a 70%, é quase a metade da capacidade que você tinha. É dizer, que você quase pode agregar 30% a mais. 40% a mais da venda. Sem investimento algum. Sem investir. Obviamente, a manutenção, você tem que trocar e fazer. E nesse plano foi, cada vez que podíamos fazer manutenção regular, Sim. íamos acumulando benefícios. E depois, cada vez que podíamos fazer um planejamento perfeito, comprando todas as peças e fazer upgrade do equipamento com mais tecnologia, pero extraindo mais valor dessa maquinária. Então, o que aconteceu? Outra parada a mais, outra janela, e isso foi também durante a pandemia, que havia coisas que podiam parar, outras que não. Pero, pum, outro degrau de performance do equipamento. Agora já não era 70%, sino que chegou a 80%, 95%, e assim fomos. Em questão de 3 intervenções, o equipamento estava dando 120% da capacidade nominal.
Es decir, que agora eles podiam vender 3 vezes a mais lo que estavam vendendo antes. E quando isso aconteceu, obviamente com o resto das coisas, efectivamente a empresa o primeiro ano 25% a mais, segundo 40% a mais, terceiro ano 30% a E mais. qual foi o paradigma fundamental que eles mudaram? De que manutenção é a peça fundamental de manter o equipamento à máxima produtividade, que o throughput se materializa quando eu tenho capacidade. Então, e a outra coisa é, onde vai actuar manutenção? Na restrição. E qual era a restrição produtiva? Esse equipamento. E por não parar o equipamento-chave, por não investir em peças, em repuestos, em materiais, em upgrades, ¿sí? ¿Por quê? Porque estou produzindo. O mais importante é sacar caixas, toneladas. Você acredita que a forma com que usualmente, na grande maioria das vezes, a gente vê com que os principais fornecedores são contratados, sejam eles de equipamentos, sejam eles de mão de obra, a forma com que eles são contratados e medidos, ela contribui para o ótimo global das paradas ou não necessariamente? Como é que você vê isso aí? Não, acredito que não necessariamente por uma contratação muitas vezes transaccional. Es decir, eu preciso esto, você me entrega, necesito haga, este es el tipo de qualidade, este es el equipamento y vamos lá y fechamos. Y lo que uno, y como normalmente essa contratação está feita com a lógica de controlar custo, que é importante, não estou dizendo que não, pero não pode ser o driver. Então ninguém vira, vai e qualifica ou se assegura que a qualificação das pessoas não solamente é tecnicamente o nível de competência que você precisa, sino que comportamentalmente, ¿sí? Desde o ponto de vista de gestão. E quando você fala de manutenção, estamos falando de, não sei, fazer uma parede, ou seja, trabalhos que têm muita competência manual, mas não necessariamente técnica. Sim. Esquecemos que isso também tem uma habilidade particular e tem que ser capaz de trabalhar em condições difíceis, climas variantes e exigentes, condições de segurança com alto risco. Ou seja, tem muita competência. E depois tem que ser... Sempre he dicho que a gestão não é solamente dos caras que têm administração dos equipes, dos departamentos. Hasta o cara que está aí todos os dias apresentando-se para ir entrar em um equipamento e raspar e fazer uma lixa e limpar. Esse cara também tem que ter habilidades de gestão. E a gente esquece disso. Ou seja, não estamos preparados para ter esse nível de competência profissional, não importa qual é a atividade. É um ofício. Sim. Sim. E quando a gente olha para a atividade do planejamento, Javier, você acredita que existe algum aspecto na estratégia do planejamento da parada que possa ser mudado? Sem dúvida. Aqui estamos falando de aplicar os princípios de corrente crítica desenvolvidos por ele quando foi chamado por Statoil, certo? Para melhorar o desempenho do projeto. Creo que a história... A gente tem um vídeo disso aí, né? Creo que temos um vídeo onde comentamos a história. Cara, ele não sabia de projeto, ele sabia era de produção. E os caras disseram, cara, nós leímos a meta, você tem que poder nos ajudar. Já nós não podemos. E como você faz? Nós planejamos todo o detalhe. ¿Sí? E depois colocamos a data, multiplicamos por 4 e depois rezamos todo o resto do tempo a ver se terminamos a tempo. E tinham 400% de atraso em todas as plataformas de explotação submarina. Quantos por cento de atraso? 400. 4 vezes a mais. E o problema fundamental qual é? Que eles têm uma janela para lançar a plataforma, chegar lá e... Vou falar em plataforma lá. Falando de plataforma. Por quê? Porque estamos falando do Mar do Norte, Sim. com tormentas e isso. E se você depois fala e vai e vê o equivalente em outros oceanos, outras Sim. regiões do mundo marino onde nós vivimos em um pedaço de terra menor, certo? Você tem tifões, tem manifestações climáticas que afetam a possibilidade de estar lá. Então, um atraso disso custa muito, pero muita grana, muito dinheiro. Agora me colocando nos sapatos, né, daquelas pessoas que, não só dos Que não planejadores... respondi o que você perguntou sobre que vamos a fazer diferente, certo? Com o planejamento, só contei a história. Claro, Pero porque... fala aí, depois eu lembro. Exato. Não, sem problema. Até mesmo porque agora a gente combinou. Então agora é uma forma de você ficar curioso e assistir o próximo vídeo, que é
para o que mudar e como causar a mudança. Exacto, a série completa, porque pues, obviamente estamos falando estrategicamente de qué vamos a fazer diferente. Corrente crítica, não vamos falar da solução, pero claramente pensar que mais detalhe no planejamento nos dá mais controle. Então, uno olha um planejamento de uma parada geral e uma parada de uma planta destas e tem miles de pequeñas tarefinhas, a pesar de que están repetidas, tem 15 bombas que tem que ser tocadas, 15 bombas. Tem que ser 4 geradores, 4 geradores. E com o detalhe hasta del parafuso. Acreditamos que porque colocamos no software, já isso nos dá aumenta controle. a segurança. E aumenta a segurança, não? Absolutamente não. Por quê? Porque como você planeja e você tem que entrar em corrente crítica e vamos a falar em como vamos a mudar isso, essa certeza é quase você está garantindo que tem tantas coisas lá que você não sabe qual é o caminho crítico. E não só isso, sino que además a segurança está metida dentro e essa segurança se desperdicia. ¿Por qué eu digo que se desperdicia? Muéstrame um projeto de manutenção que entregue a tempo uma planta. Quase nenhum. Então, só para checar meu entendimento. Então, significa que o melhor caminho para que nós possamos aumentar a probabilidade de entregar uma parada com qualidade, inclusive no prazo, é não ter segurança nas atividades? Aí você deu um curto-circuito da minha cabeça. Exatamente. Vamos a falar disso quando falemos da solução, pero a segurança está inclusa, está incorporada em cada uma das tarefas quando estimamos a duração. Esse é o jeito natural de planejar. Y sin embargo, esa segurança nunca é suficiente porque sempre entregamos tarde. Por lo tanto, a conclusão lógica é que a segurança onde hoje está não nos protege. Então, esse é um dos efeitos, é um dos elementos que miramos na realidade. Você entrega tarde e ainda está colocando segurança. Tá? A segurança não está cumprindo a função que você quer, tá? Não está protegendo do jeito que planejamos hoje. Os detalhes nos dão mais controle. Depois, outro jeito que normalmente você acredita, e isto acontece, que se colocamos uma data de término para as tarefas e o projeto, se eu sigo cada data comprometida, isso me vai dar o rendimento suficiente para terminar o projeto. Nunca acontece. Então, ou seja, que você falou de data. Sim. Então, significa que, por exemplo, se eu estou executando uma atividade que leva 3 dias, Sim. por exemplo, seja ela qual for, você vem até a mim e me pergunta, Fabiano, quanto da sua atividade você já executou? E eu te respondo, Javier, eu já executei 95% da minha atividade. Ou seja, estou medindo o meu avanço. Sim. E gerindo a gestão da parada. Sim. Então, como é que você enxerga isso à luz da teoria das restrições em manutenção? Quando ele estava pensando acerca de como ajudar a Statoil, iba no trem chegando para Oslo e ainda não tinha certeza. Decía, como é possível que uma coisa que é probabilística, de incerteza, tarefas que eu estimo que vão durar 10 dias, e quando vou olhar o cumprimento da data de entrega da tarefa, é quase 95%. Es decir, a segurança estava lá para proteger, pero eu usei o tempo total de estimativa. Es decir, se eu disse que me iba a demorar 10%, 10 dias, casi sempre 10 dias. Isso não é a realidade. A realidade é que algumas vezes é uma distribuição probabilística, certo? Deveria demorar-me. Se digo que mi estimado é 10 dias e tem proteção, certo? Sim. Então, deveria demorar algumas vezes 5, outras vezes 3, outras vezes 8, outras vezes 10, outras vezes 6, certo? E isso não acontece. ¿Por qué todo mundo se está entregando justo quando está dizendo que vai entregar? A intuição dele diz, aqui há algo que não está bem. Então, ¿de onde se deriva isso? Que quando alguém pide uma estimativa para você, vira compromisso. Vira um mecanismo de controle e gestão. Quando você sabe que uma intervenção de manutenção, uma atividade de um projeto é altamente incerta. Você chega lá, você abre o motor, você vai trocar óleo e resulta que tem uma porca aí ou tem uma tubulação que agora não está solta, você não pode tirar. Ou tem uma das aspas, você vai examinar, quer cambiar umas aspas e encontra que não é uma. São 10 aspas que tem que cambiar. E agora, o que passou com a tarefa? Ia durar 10, agora vai durar 100. Ou vai durar 50. Sim. Sim?
Então, o que acontece? Que as pessoas, quando esse é o comportamento da organização, quando sua estimativa, ainda que tem proteção, é convertida em um compromisso firme, fixo, as pessoas utilizam todo o tempo que eles têm. Para quê? Para assegurar que são cumpridas e entregam na última data possível. Isso quer dizer que todas as ganâncias que você tem de poder entregar mais cedo, se perdem. E transferir essa proteção a outras tarefas. Vamos a decir cómo vamos a fazer a solução, pero Sim. estoy falando dos efeitos e a vida como é. Entonces, ¿qué pasa? Cuando você planeja, está construyendo un modelo de cómo vamos a executar a parada en geral y cómo vamos a hacer. Y si você faz tantos detalles, é outra coisa que normalmente acontece. El que planeja não é el que executa. Se quem planeja não é quem executa, você levantou a bola, eu vou chutar. Sim. O planejamento... Vou tentar. O planejamento deve se subordinar à execução ou a execução deve se subordinar ao planejamento? Aqui está a outra coisa. ¿Cuál es la restricción de un proyecto? Si una persona no sabe decirme cuál es la restricción, porque si estamos hablando de un proceso donde hay dependencia y variabilidad, tiene que haber una restricción. Eso lo vamos a contestar en el próximo vídeo. Pero si un gerente de manutención, un equipo de manutención no tiene certeza cuál es la restricción de su proyecto de parada, entonces tem un espacio para aprender alguna cosa y olhar y hacer diferente. Então, o que acontece? Quando você planeja, e qual é a subordinação? A subordinação tem que ser a restrição. Então, vamos a definir exatamente depois como fazemos isso. O que está claro é, os projetos se entregam tarde, o presupuesto, o orçamento rara vez se cumple, sempre temos que gastar a mais para cumprir a data. As janelas são muito apretadas para a manutenção, então se pide que a manutenção faça milagre. Com cada vez mais coisa para se fazer? Mais coisas para fazer, e se não completo o que estou fazendo agora, estou acumulando tarefas pendentes que se não faz agora na parada geral, quando vão aparecer? Sim. No dia a dia, e vão custar muito mais. Sem dúvida. Tá? Então, esses são os dilemas que a manutenção geral, do ponto de vista de paradas, está constantemente lidando. E, novamente, o profundo que estamos falando de parar ou não parar. Tá? Então, planejamento tem que ser feito com a melhor modelagem possível de utilização de recursos, sequências de tarefas, com dependências duras, técnicas, obviamente, e normativas que eles têm, pero cubrindo todo isso, como organizamos o trabalho de jeito diferente, de maneira que na execução realmente temos a máxima probabilidade de terminar a tempo, dentro do orçamento e com os mesmos recursos, que sabemos que hoje não acontece. Quais são os efeitos indesejados? Chegamos tarde, mais orçamento, em geral. E quando você vai e olha, a maioria dos projetos sofrem de esses efeitos indesejados, em geral. Mais allá de que há conflito, há coisas que não estão prontas, coisas que precisamos e não sabíamos, ou não temos suficiente, temos que diferir. Todas essas coisas começam a acumular e se parecem muito a lo que acontece dia a dia em manutenção. Mas são os efeitos indesejados que nós chamamos, que são os sintomas de que algo não está bem ou que tem oportunidade significativa de melhorar. E com base nisso, suponhamos que eu pegue uma cadeira e coloque aqui um gerente de manutenção. E ele te faça a seguinte pergunta. Javier, se você fosse me sugerir, dentre alguns pontos, qual é o ponto que você sugere que eu mude? Em outras palavras, já que o tema deste nosso bate-papo é o que mudar, na essência, o que, na sua visão e com a sua experiência, um gestor de manutenção precisa mudar para que os seus resultados sejam significativamente diferentes? Não é só uma coisa que tem que mudar. Acredito que o mais importante mudar é que estar disposto a hacer mudanças importantes no modo operacional de manutenção. É decir, o modo como planejamos, o modo como sincronizamos com a operação e acordamos a janela necessária para fazer a intervenção e depois como fazemos a execução e controle da execução. É decir, al final, como gestamos o projeto, porque o projeto tem que ser planejado e tem que ser executado.
Então, minha direção de solução, se você quer, é que temos que aplicar os princípios de corrente crítica, que precisamente intervienen em projetos de gran complexidade, projetos em geral, pero esse ambiente de alta complexidade, incerteza e de dependências de recursos e tarefas. Estou errado em entender, então, que a sua resposta ela ou passa ou parte do quarto pilar da teoria das restrições? É correto. Se uno va a olhar, en realidad son los 4 principios y pilares que uno tiene que avaliar, porque partimos siempre de los principios. Los principios son universales en ese sentido, entonces aplicado a manutención en un proyecto de parada geral o a parada importante de una operación industrial, productiva, etc. Tem que atingir esses 4 princípios. Número 1 é a simplicidade. E que decimos que creemos em causa e efeito. Como creemos en causa y efecto, hay un elemento comportamental que tiene que ser mudado para planejar diferente y ejecutar diferente. Eso es uno. Y lo que estamos hablando es la simpleza en otros videos de Full Kitsch, por ejemplo. Tan simples como eso. ¿Sí? Cuando un chef va a preparar un plato y está preparando la comida, mesa table, es decir, tiene todos los ingredientes, equipamientos prontos antes de comenzar la tarea. Pues para manutenção é exatamente igual. Você vai fazer uma parada, assegure que tem todos os equipamentos, que tem proteção suficiente onde precisa estrategicamente colocada, seja de recursos, de equipamento ou de tempo, para que proteja a execução do projeto. Essa é a simplicidade. Depois, o segundo tem que ver com harmonia. ¿Qué significa armonía? Que cuando hay una contradicción, es decir, lo que normalmente estamos hablando, ese dilema, conflicto que existe entre operaciones y manutención, es porque hay una contradicción y tiene una premisa que está errada no fundo. Entonces, y falamos al principio, ¿cuál es esa premisa errada? Que manutención es un mal necesario. Perfeito. ¿Tá? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Terceiro, ¿cuál es? Respeito. Es decir, que las personas son boas. O único jeito porque isso não faz melhor hoje é porque tem algumas premissas colocadas como políticas e as regras que colocamos dentro do sistema, se vamos a mirar custo, as pessoas vão reagir com custo. Ninguém está fazendo algo mal porque quer. E a última, que foi sua dica como para dizer, fale ao princípio, ¿sí? Tem que ver com o potencial, que é que qualquer situação, por mais boa que seja, pode ser melhorada significativamente. Ou por mais ruim que sea, puede ser melhorada significativamente. Pensamos que para melhorar algo tiene que estar muy tomado. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que cuando una empresa o una organización está bien, el potencial de mejoría es ainda mayor. Porque la plataforma de lanzamiento no es una plataforma para yo saltar de aquí y saltar na alberca, na piscina, sino una plataforma de lanzamiento, un foguete para ir a Marte. E já que nós vamos a Marte, Javier, a gente convida vocês nessa viagem para o próximo bate-papo nosso, onde o Javier vai trazer aqui toda a sua experiência e da sua equipe, a resposta à segunda pergunta, com foco no planejamento e gestão de paradas de manutenção, que é: para o que mudar? Obrigado, Javier. Encantado, Fabiano. Gracias por terme aqui.